E aí, pessoal, hoje a gente tem a chance de desvendar o mistério matemático de quase 300 anos que, olha, tem dado um nó na cabeça de economistas, físicos e matemáticos. É uma jornada incrível que começa com um simples jogo de cara ou coroa e acaba influenciando diretamente a forma como o mercado financeiro moderno avalia riscos extremos. Então, preparem-se para repensar tudo o que a gente acha que sabe sobre probabilidade e sorte. Bom, vamos direto ao ponto aqui. Esta é a grande charada que dá origem a toda a nossa análise de hoje. Imagina o seguinte: se um jogo te oferecesse um retorno matemático que literalmente não tem limite, um valor infinito mesmo, quanto faria sentido você pagar para entrar nessa brincadeira? Pela lógica pura, qualquer quantia, por maior que fosse, seria uma baita pechincha, certo? Mas, na vida real, ninguém age assim. Ninguém vai dar a casa e o carro por isso. E para entender o porquê, a gente precisa olhar para as regras desse jogo. Parte 1. O lançamento infinito de moeda. Um jogo simples com uma grande pegadinha. A premissa para esse jogo foi introduzida lá atrás, em 1738, pelo Daniel Bernoulli, depois de ouvir sobre a ideia do primo dele, o Nicholas. O jogo acabou ficando famoso como um comentário da Academia de São Petersburgo, e foi daí que tirou esse nome icônico. Olha só como a mecânica é simples, mas ao mesmo tempo maluca. O desafio é o seguinte: a gente joga uma moeda normal para cima. Deu coroa, você ganha uma moeda e o jogo continua. E a mágica é que o prêmio dobra a cada coroa seguida que sair. O jogo só acaba quando a moeda finalmente der cara. Agora, olhando para a matemática da coisa, a chance de ganhar o primeiro prêmio é de 50%, ou 1/2. O ganho esperado para essa rodada, meia moeda. Na segunda rodada, o prêmio dobra para 2 moedas, mas a probabilidade cai pela metade, o que dá de novo um ganho esperado de meia moeda. Isso vai indo infinitamente. E como o ganho esperado de cada linha é sempre de meia moeda, a soma acumulada de todos esses ganhos esperados simplesmente cresce até o infinito. E é bem aqui que a matemática bate de frente com o comportamento humano. A gente tem uma equação que garante, no papel, um valor esperado infinito, mas qualquer pessoa em sã consciência se recusaria a pagar mais do que, sei lá, uns trocados para participar. É uma dissonância gigantesca. A teoria dos números diz uma coisa, mas o nosso bom senso grita outra completamente diferente. O que nos leva à parte 2, o truque mental de Bernoulli, o curativo psicológico. Historicamente, a primeira grande tentativa de resolver essa imensa dor de cabeça não veio da física ou da matemática pura, mas sim de uma tentativa de entender a mente de quem estava jogando. Foi uma abordagem totalmente focada na psicofísica. O próprio Daniel Bernoulli propôs o que hoje a gente conhece como a teoria da utilidade esperada. A sacada genial dele foi notar que o valor de algo na nossa cabeça não cresce na mesma velocidade que o valor no mundo real. Pensa bem, ter 1 milhão de moedas é incrível, mas ganhar um segundo milhão não traz aquela mesma explosão de alegria que o primeiro trouxe, né? O impacto emocional, que ele chamou de utilidade, vai diminuindo aos poucos. Então, o ponto crucial dessa história é que a nossa aversão natural ao risco muda completamente as regras do jogo dentro da nossa cabeça. Ao criar essa ideia de utilidade esperada, o Bernoulli basicamente colocou um band-aid na matemática. Ele pegou um jogo que era matematicamente infinito e transformou em algo que a mente humana, que é finita, conseguisse processar. E isso fez o jogo parecer justo aos olhos dos economistas por séculos. Agora vamos para a parte 3, 1 bilhão de jogadores robôs, escapando da psicofísica para dados puros. A questão é que misturar psicologia com matemática pode acabar mascarando a verdadeira natureza do problema. Para ver o que realmente rola nos bastidores, a gente precisa tirar o cérebro humano da equação. A resposta moderna, vinda da econofísica, faz exatamente isso. Imagina se a gente colocasse robôs sem emoção nenhuma para jogar. E foi exatamente isso que um experimento revolucionário que analisamos fez. Os pesquisadores botaram o computador para rodar e simularam absurdos 1 bilhão de jogadas individuais. 1 bilhão! Isso cria uma montanha de dados tão vasta que finalmente permite que a gente observe as verdadeiras leis por trás desses prêmios sem o viés do medo humano ou da aversão ao risco. E quando a gente olha para os dados iniciais desse bilhão de jogadas, é de cair o queixo. A distribuição dos prêmios passa longe, mas muito longe daquela curva ensino normal que a gente aprende na escola. A maioria esmagadora das jogadas acaba em prêmios minúsculos, quase zerados. Mas aí, uma fração absurdamente pequena se arrasta lá para o outro lado do gráfico com prêmios gigantescos. É uma simetria extrema na prática. O que nos joga direto na seção 4, a lei de potência revelada, a matemática oculta dos valores atípicos extremos.
Vamos destrinchar como isso funciona na teoria, porque o que os físicos descobriram ao analisar todas essas simulações não se parece com nada da nossa estatística tradicional. Para entender o motivo daquele padrão doidão nos dados, a gente tem que separar duas formas que a natureza tem de distribuir as coisas. A escala gaussiana, que é a famosa curva em sino, governa coisas como a nossa altura. A chance de encontrar alguém com 2 metros é baixa, claro, mas achar alguém com 3 metros é quase impossível. O declínio das chances é exponencial, despenca rápido. Já o paradoxo de São Petersburgo segue a escala paretiana. É tipo a distribuição de dinheiro. Bilionários são raros, sim, mas a gente sabe que eles existem e vão continuar aparecendo. O declínio das chances nesses casos extremos é constante e não uma queda livre exponencial. O que é realmente interessante aqui é a simplicidade absurda por trás de toda essa bagunça. Analisando aquele bilhão de simulações, os caras conseguiram cravar a lei de potência que controla o jogo. E olha que perfeito, é uma relação exatamente inversa. Toda vez que a probabilidade de um evento dobra, o tamanho do prêmio cai exatamente pela metade. Simples assim. Isso ilustra brilhantemente a mágica da física estatística. Sabe aquele caos infinito e super assimétrico de antes? Quando a gente coloca ele num gráfico log-log, como esse daqui, a confusão some. O que aparece é uma linha reta perfeita. Essa reta aí é a assinatura carimbada de que uma lei de potência está no controle da situação. Na língua dos físicos, eles dizem que esse jogo segue um voo de Cauchy. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma distribuição tão extrema que ela não tem uma escala característica. Trazendo para o mundo real, tentar calcular uma média para o jogo de São Petersburgo é perda de tempo. Literalmente não faz sentido. A média nunca vai se estabilizar. E se a média não existe, tentar estipular um preço de entrada justo com base nela é impossível. O jogo, sob as leis da física, simplesmente não tem como ser justo. Tudo isso amarra muito bem com a nossa quinta e última sessão. Por que a matemática importa? Domando o imprevisível no mundo real. Beleza, a gente falou de moedas, de robôs e de física do século XVIII. Mas por que entender isso importa para você e para mim fora dos laboratórios? A resposta curta é que esse paradoxo é basicamente um espelho de como a economia do nosso mundo funciona hoje. Quem trabalha no mercado financeiro lida com o paradoxo de São Petersburgo todo santo dia. O mercado de ações não está nem aí para aquela curva em sino comportada e previsível que a gente gosta de usar na teoria. Os retornos são paretianos. Se a gente não entender que o mundo é movido por eventos que têm baixa probabilidade, mas um impacto colossal, nossos modelos de risco vão simplesmente quebrar. Investir em startups ou em ações de supercrescimento é a mesma coisa que jogar o joguinho de Bernoulli. A grande maioria das suas apostas não vai dar em nada, mas 1 ou 2 acertos gigantescos vão ditar todo o seu resultado. Quer ver isso na prática? Olha só esses números esmagadores. Quando a gente analisa umas 2.000 aberturas de capital de empresas de tecnologia desde os anos 80, os dados mostram que apenas 5% dessas empresas geraram mais de 100% dos 2 trilhões de dólares em riqueza criada no período. É isso mesmo, um punhado minúsculo de empresas cobriu o prejuízo de todas as outras juntas e ainda botou lucro no bolso de todo mundo. É o voo de Cauchy voando solto bem no meio da economia global. Então, o que começou como uma pulga atrás da orelha dos matemáticos lá na Rússia do século XVIII, hoje força a gente a encarar de frente a realidade brutal dos mercados. O paradoxo de São Petersburgo ensina que o extremo e o improvável não são bugs do sistema. Eles são o próprio sistema funcionando. Diante disso, a grande pergunta que fica para a gente pensar é a seguinte: em um mundo onde o imprevisível manda e as médias simplesmente não servem para nada, como é que a gente calcula o valor do risco para tentar acertar o próximo prêmio gigantesco? É de fritar a cabeça, né? Muito obrigado por acompanharem mais essa nossa análise até o fim e vamos continuar questionando tudo o que parece certo por aí. Até a próxima!